Compre batom. Compre batom. E se eu te disser que você não precisa hipnotizar ninguém para persuadir seus clientes e vender mais? Melhor, né? Nesse Hotmart Tips, eu vou te ensinar a usar a escrita para persuadir e convencer seus clientes. Essa técnica é chamada de copywriting. Os melhores vendedores em qualquer área costumam ser verdadeiros mestres do copywriting. Vamos começar entendendo a diferença entre copywriting e marketing de conteúdo, porque muita gente confunde esses dois conceitos. O copywriting é focado em ações diretas para a conversão de vendas, que vão dar resultado a curto prazo. Ele é usado em textos de e-mail marketing, anúncios e páginas de venda. Já o marketing de conteúdo diz respeito a conteúdos e materiais educativos focados em resultados de médio a longo prazo, como textos para blogs, e-books e vídeos. Apesar de ser diferentes, esses dois conceitos são fundamentais um para o outro. Afinal, não adianta nada você escrever textos maravilhosos no seu blog se você não usar anúncios persuasivos para levar leitores até ele. A mesma coisa vale para o inverso. Não faz sentido fazer anúncios para levar as pessoas para o seu blog se o conteúdo dele for de qualidade ruim. Por isso, use as técnicas de copywriting em todas as interações entre você e o seu cliente. Agora vamos falar sobre o que você tem que levar em conta antes de escrever uma copy. Você precisa pesquisar e conhecer a fundo a sua persona, ou seja, traçar um perfil detalhado dos possíveis compradores do seu produto. Quem são as pessoas interessadas no tipo de produto que você oferece? Qual que é a idade média desse público? Quais são seus hábitos? Como esses hábitos podem interferir nas decisões de compra dessas pessoas? Quais são os benefícios do produto que mais chamam a atenção delas? Quais são os sonhos e dores dessas pessoas? Como elas se comunicam? Também é fundamental identificar as objeções desse público em relação ao seu produto, ou seja, aqueles fatores que podem impedi-los de comprar. Levar essas informações em consideração vai te permitir escrever copies sob medida para seus potenciais clientes. E para encontrar essas informações, existem várias formas. Você pode pesquisar comentários em redes sociais, respostas de e-mail, fazer ou ler pesquisas de opinião. Quer ver um exemplo? A Cris é professora de francês e tem um canal no YouTube, onde ela dá várias dicas sobre idioma. Ao longo do tempo, ela percebeu que muitas pessoas faziam comentários nos vídeos falando que tinham dificuldade em aprender as regras de gramática do francês. Ao identificar que essa era uma dor muito constante no seu público, ela decidiu criar um curso de francês completo com uma abordagem nova, focando no aprendizado a partir da conversação em vez de ficar detalhando demais as regras gramaticais. Na hora de lançar esse curso, a Cris fez anúncios testando o uso de copies como Aprenda francês naturalmente e Aprenda francês sem decorar gramática. Mas e então, como escrever copies? Existem várias formas. Pode ser aguçando a curiosidade, quebrando um padrão, usando alguma polêmica, mostrando um problema ou oferecendo uma solução. Uma boa copy também precisa transmitir a mensagem em poucas palavras, porque mensagens confusas ou muito abstratas não geram engajamento. Uma das estratégias mais usadas para criar copies é o uso de gatilhos mentais. Os mais comuns são escassez, autoridade, prova social, comunidade, reciprocidade e crenças. Eu vou falar aqui uma frase de cada tipo de gatilho para você entender cada um. Escassez. Essa oferta se expira em 4 horas. Neste gatilho, o leitor fica tentado a tomar uma decisão urgente, em vez de ficar adiando. Autoridade. Conheça o método de atuação usado por Al Pacino e Meryl Streep. Quando um produto ou método é chancelado por autoridades no assunto, mais pessoas passam a valorizar e a demonstrar interesse. Prova social. Conheça a rotina de exercícios físicos usadas por mais de 1 milhão de brasileiros. Aqui o leitor pensa que se 1 milhão de pessoas usam essa rotina de exercícios, ela deve ser boa. Mas lembre-se, a prova social tem que ser verídica, assim como os depoimentos das pessoas. Quem inventa provas sociais, mais cedo ou mais tarde, é desmascarado e perde toda a credibilidade. Gatilho de comunidade. Faça parte da maior comunidade de empreendedores do Brasil. Esse gatilho funciona bem porque as pessoas gostam de se sentir parte de uma comunidade. Gatilho de reciprocidade. Clique aqui e baixe gratuitamente o e-book de 15 receitas para fazer em 15 minutos. Quando as pessoas sentem que ganharam algo de você, elas se sentem mais dispostas a retribuir o favor. Se nesse exemplo o e-book ajudar a pessoa, ela vai pensar na possibilidade de ter um benefício ainda maior comprando o curso completo.
E por último, o gatilho de crenças. Você acredita no poder do pensamento positivo? Conheça a filosofia indiana que revolucionou a minha vida. O princípio desse gatilho é que, quando duas pessoas com as mesmas crenças se encontram, elas automaticamente sentem identificação. Outro recurso muito comum é o uso de storytelling, ou seja, contar histórias. Pode ser a sua história, a história de um aluno seu, ou alguma outra história que faça as pessoas se identificarem com você e com o seu curso. Isso funciona porque o cérebro humano tem mais facilidade para reter histórias do que para reter dados. E se você quer ser um grande copywriter, preste atenção porque agora eu vou te passar uma espécie de estrutura lógica que é recorrente nas melhores copies. Não significa que todas as suas copies vão ter exatamente essa estrutura, afinal, cada copy tem um objetivo diferente, né? Um anúncio em banner, por exemplo, teria um texto tão pequeno que seria impossível abordar todos os pontos que eu vou falar agora. Então anota aí. Comece a sua copy com um gancho, ou seja, um recurso para chamar a atenção do leitor, para surpreender ele, deixá-lo curioso, enfim, para fazer ele ter vontade de ler o resto do texto ou para clicar no seu anúncio. Você pode usar um dos gatilhos mentais para fazer isso. Depois, é hora de validar a afirmação que você fez no gancho. Você faz isso apresentando um fato ou um dado e mostrando qual é a fonte dessa informação. Também é aqui que você deve se apresentar e mostrar a sua autoridade no assunto. Fale também das dores e desejos que você sabe que o seu público possui. Aí, apresente o seu produto e mostre para o leitor como ele pode resolver os problemas dele. Não deixe também de quebrar toda e qualquer objeção que ele possa ter em relação ao seu curso. Sabe aquele exemplo que eu dei do curso de francês da Cris? A objeção de muitas pessoas poderia ser uma insegurança para saber se realmente é possível aprender francês sem entender as regras gramaticais. Ela poderia quebrar essa objeção lembrando que as crianças francesas aprendem a falar a língua naturalmente através da conversação e sem aprender gramática, e que esse processo pode acontecer também com qualquer pessoa. Depois de quebrar as objeções, pegue depoimentos de clientes que compraram seu produto e use-os para reforçar a confiabilidade. Isso, claro, se você já tiver clientes. Em seguida, fale dos benefícios que a pessoa terá ao comprar o seu curso. Tem algum bônus, acesso exclusivo a algum conteúdo? Já chegando no final, fale mais sobre o formato do produto, qual é o preço, como o leitor vai ter acesso ao produto e quais são as garantias, como, por exemplo, devolução em até 15 dias em caso de insatisfação. Aí, para terminar, você usa aquilo que não pode faltar em nenhuma copy, o call to action, ou seja, a chamada para ação. Se o objetivo de toda copy é realizar uma conversão, você precisa convencer o seu leitor a fazer aquilo que você espera que ele faça. E pronto! Outra dica muito boa para aprender a fazer copies é analisar anúncios e vídeos de vendas de outros produtores para se inspirar, incluindo dos seus concorrentes.